realidade sobre a influência de Paulo Freire no retrocesso da educação brasileira. Eu fico, assim, impressionada com o número de professores que continuam idolatrando alguém que, na prática, contribuiu tanto para o retrocesso da educação do Brasil e também pela desvalorização dos professores. Como que é possível, em pleno século XXI, tantos professores repetirem as mesmas falas sem sequer pesquisarem a verdade? Aceitam o que ouviram na faculdade ou que leem em páginas alinhadas a ele, sem questionar nada. E pior, ainda atacam quem tenta abrir os olhos e trazer outra visão. Não preciso acreditar em mim, mas tenham coragem de pesquisar por conta própria. Só que pesquisem em fontes neutras, que não tenham influências de fontes que defendem essa pedagogia e essas ideologias. Procure a verdade e se perguntem: por que a gente defende tanto uma pedagogia que ajudou a trazer a nossa educação ao nível que está hoje? Mas para quem não se dá o trabalho, ou não se deu o trabalho de pesquisar, eu vou trazer mais algumas informações aqui, pesquisando em fontes sérias. Paulo Freire não era um professor de formação. Ele era formado em Direito, que nada a ver tem com educação e muito menos com pedagogia. E ainda assim, ele foi professor de língua portuguesa e filosofia em algumas universidades, sem ter qualificação alguma para isso. E ainda foi levado ao status de gênio da pedagogia. E tem mais, ele foi condecorado com mais de 40 títulos de doutor honoris causa por diversas universidades federais. É um título de doutorado sem a pessoa nunca ter feito doutorado. E isso mostra como funciona o sistema acadêmico. Mas onde está o mérito disso? Se até o Lula, que só tem o ensino fundamental, recebeu mais de 30 títulos de doutor honoris dessas mesmas universidades, agora me digam, isso é sobre mérito ou é sobre ideologia? Paulo Freire, o que não vai ser novidade para ninguém aqui, era do PT, Partido dos Trabalhadores, e foi colocado como secretário de Educação pela prefeita Luíza Erundina, que também era do PT. Sua influência foi amplificada por esse alinhamento político. Não é coincidência que o MEC e a BNCC sigam parâmetros e ideologias próximas às defendidas por ele? É um ciclo que mantém a educação refém de narrativas políticas. E durante a sua gestão, como secretário, ele defendeu e criou abordagens como aprovação automática. Sabe aquela que o professor não pode reprovar o aluno, mesmo que ele não saiba nada, e que desvaloriza o esforço dos alunos que aprenderam? E isso contribuiu para formar gerações inteiras sem o básico da alfabetização. Em 1964, ele foi preso acusado de doutrinação marxista e depois exilado. E aí, vocês acham que foi mesmo a injustiça a prisão dele? Só que na sua volta para o Brasil, foi marcada por uma forte aliança entre o PT e outras figuras de esquerda, como o senhor doutor honoris com ensino fundamental Luiz Inácio Lula da Silva e a senhora Dilma Rousseff, que o colocou novamente em destaque. Inclusive, nomeou ele como patrono da educação brasileira. Como pode isso, gente? Essa escolha não tem explicação, considerando os resultados educacionais que observamos em décadas de aplicação das ideias freirianas. Paulo Freire era amigo de figuras como Che Guevara, Fidel Castro, líderes que são conhecidos por regimes autoritários e por usarem a educação como ferramenta de doutrinação. Eles compartilhavam de visões marxistas e comunistas, colocando essas ideologias no centro do seu método pedagógico. E isso está refletido, sabe onde? No MEC, que ainda hoje segue alinhado a essas ideias. E o resultado disso tudo? Alunos que saem das séries iniciais sem aprender o básico e chegam à universidade sem saber interpretar textos ou resolver problemas simples de matemática. Professores, olhem para os resultados da nossa educação hoje. Não estou falando aqui de política, como algumas pessoas estão me acusando lá nos comentários, dizendo que eu estou misturando política com o meu conteúdo, que é tão rico sobre a alfabetização. E nem estou aqui para defender ideologias partidárias, mas sim para trazer uma reflexão necessária para os professores. Além do prejuízo ao aprendizado, estamos assistindo a cada dia a perda de valores essenciais dentro do ambiente escolar. Valores familiares, morais e cristãos que sempre foram pilares de uma sociedade equilibrada. Não estou aqui para convencer você a pensar como eu, você que pensa diferente, mas para te incentivar a pesquisar, analisar criticamente e questionar o que está acontecendo nas escolas hoje. Não aceitem tudo como verdade sem antes refletir. Você também está sendo uma vítima desse sistema. Professores, como vocês podem defender isso? É hora de parar de repetir o que ouviram e começar a pensar por si mesmos. Pesquisem, questionem e, principalmente, abram os olhos. É hora de deixarmos de lado essa idolatria, esse culto a Paulo Freire e buscarmos meios, métodos, metodologias que realmente preparem nossos alunos para a vida. Se você concorda com o que eu falei aqui, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa muito saber disso.